Olá a todos que me assistem, me chamo Tamires Albuquerque, sou estudante do bacharel interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação do campus Camaçari e vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho intitulado Democracia Digital, Desenvolvimento de Ferramentas Baseadas em Inteligência Artificial para o Estudo de Culturas de Extremistas no Telegram Brasileiro. Bom, eu faço parte do grupo de pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, o LabTICS, da UFBA, coordenado e orientada pelo professor Paulo de Freitas Fonseca. Bom, o que é o projeto, né? O nosso projeto, ele foi o desenvolvimento de algoritmos de análise de dados textuais e audiovisuais do Telegram. Era o objetivo de desenvolver e implementar ferramentas de coleta, organização e análise quantitativa, também qualitativa, de dados compartilhados em grupos e canais de públicos de extrema-direita no Telegram. Esse projeto ele foi desenvolvido por meio do emprego de ferramentas computacionais, como Elasticsearch, Kibana e linguagem Python. Com tais ferramentas, né, com a junção dessas ferramentas, é possível a implementação das abordagens específicas baseadas em algoritmos de aprendizagem de máquina, AIM, e processamento de linguagem natural. Sabemos que a nossa sociedade brasileira contemporânea ela tem cada vez mais se caracterizado pela forte disseminação de notícias falsas e de desinformações em plataformas de comunicação digital, que no nosso caso é o Telegram. Mas aí, com esse aumento de disseminação de dados, é importante entender como funciona essa formação desses ecossistemas. E é por causa disso, nosso projeto ele foi desenvolvido em cima desse estudo, e ao aplicar as análises de PLN e AM, foi possível desenvolver algoritmos capazes de classificar e identificar comportamentos específicos ao redor de duas temáticas, que foram percepções sobre o 8 de janeiro de 2023 e percepções sobre as eleições de 2022. Quais foram as ferramentas utilizadas no nosso projeto? A gente usou 4 ferramentas principais, entre elas o Elasticsearch, que é um mecanismo de busca e análise de texto projetado para lidar com grandes volumes de dados em tempos reais. Então, a parte do Elasticsearch foi coletar esses dados do Telegram e reunir em um banco de dados para que a gente pudesse ter acesso a essas mensagens dos grupos e canais. Junto a ele, paralelo a ele, a gente utilizou o Kibana, que é uma ferramenta de visualização de análise de dados, própria para a gente poder criar dashboards, criar queries. Então, junto com isso, a gente transforma esses dados que vêm do Elasticsearch e adapta ele para gráficos, e foi possível analisar de maneira como é que estava sendo feito o comportamento, esse procedimento dentro dos grupos e canais. A linguagem Python, que ela é amplamente utilizada em PLN, né, devido à sua simplicidade e poderosas bibliotecas de processamento. E o Best-in-Bal, que é uma variante do modelo BERT. O BERT, explicando rapidamente, ele é um modelo de linguagem. Ele analisa o contexto completo de uma palavra, levando em consideração junto o que vem antes ou o que vem depois dessa palavra. Isso permite com que ele compreenda nuances mais complexas de linguagem, tornando extremamente eficaz, né, quando a gente aplica em processamento de linguagem natural. E o Best-in-Bal, ele é um modelo treinado com o português brasileiro. Então, como a gente ia utilizar de mensagens em português, a gente precisou utilizar o Best-in-Bal. Qual foi a metodologia adotada nesse projeto? Foi dividida em 4 etapas principais. Definição das quadras temáticas de busca, que foi através dessas análises feitas das mensagens escolhidas pelo Elasticsearch e pelo Kibana. Foi definido esses 2 temas principais do projeto. Depois a gente passou para a etapa de identificação da estratégia de classificação. No nosso caso, a gente escolheu um modelo binário, que foi saber se houve ou não a intenção de acusar o tema naquela mensagem que estava sendo estudada. Depois disso, a gente passou pela identificação do algoritmo de AM, que foi o que eu acabei de explicar sobre o Best-in-Bal, que foi escolhido, né, porque ele é utilizado para entender processos de textos em português, permitindo essas análises mais complexas. E, por último, a análise do modelo, que foi a etapa de treinamento do classificador. Ele foi avaliado tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa, para tentar identificar qual o melhor desempenho que ele teria dentro do nosso cenário das mensagens. Agora, indo para a parte dos resultados obtidos, a gente foi dividindo em 2 partes, quantitativa e qualitativamente. Na parte quantitativa, é importante a gente destacar 4 pilares importantes no processamento de linguagem natural após o treinamento do modelo. A gente tem a precisão, que é a qualidade das previsões preditivas feitas pelo modelo, a revocação, que é a capacidade do modelo de capturar todos os casos positivos, essa média F1, que é uma média harmônica entre precisão e revocação. Então, quanto mais harmonizado, quanto mais equilibrado, melhor para a gente. E a acurácia, que é a parte mais importante do momento de treinar, que é a percentual de previsões corretas em relação ao total de previsões, né? Então, esse percentual. Então, nesse caso aqui, na parte do 8 de janeiro, a gente tem uns 39% de previsões corretas dentro do nosso caso. Então, aqui ele analisou para golpe, não golpe, né? Que a gente dividiu as mensagens, a gente dividiu entre quais foram as mensagens que indicavam o conteúdo de estar falando sobre golpe do 8 de janeiro no conteúdo ou não golpe. Então, nesse caso, foram essas definições que a gente obteve. Quando a gente passa para identificar a caixa qualitativa, é possível ver que ele conseguiu compreender muito bem, de fato, né, com 79% de acurácia, ele lida muito bem com esses casos. Então, nessas mensagens aqui, a gente tem 3 mensagens, 2 golpes e uma não golpe. Ele identifica a estrutura dessas mensagens e aí, ele, por isso, sim, ele entende que ali está se falando sobre aquela temática. Na parte das eleições gerais de 2022, a gente teve 75% de acurácia, diferente, um pouco menor de 8 de janeiro, mas também muito bem eficaz. Nesse caso aqui, você pode perceber que a gente dividiu em dois temas, né? Se acusava ou não ter fraude ou não fraude na eleição de 2022, e aí, como a mesma coisa funciona para esse caso. A gente vê as medidas de precisão, as medidas de revocação e a medida de F1, e nesse caso a gente analisa quantitativamente. Quantitativamente, ambos os casos têm funcionado muito bem, o modelo se adaptou muito bem aos cenários e conseguiu identificar as mensagens que de fato foram classificadas. E aqui, trazendo de exemplo, uma análise qualitativa, que para um modelo em que teve 75% de acurácia, ele também conseguiu identificar as estruturas de mensagens, as estruturas das palavras, e o Best-in-Bal funcionou de forma eficaz.
E aqui, nesse caso, são 2 mensagens de fraude e uma mensagem de não fraude. E é isso. Na nossa pesquisa, o licenciamento foi essencial para que, junto, né, ao nosso produto final, a gente pudesse acompanhar essas mensagens em tempo real e identificar esses comportamentos que são extremamente presentes nesses ecossistemas de desinformação. Isso agradeço a todos vocês que assistiram. Eu sei que o tempo foi curto, mas eu espero que eu tenha conseguido aplicar e explicar um pouco melhor sobre o que a gente desenvolveu na nossa pesquisa no ano de 2023 e 2024.